Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade ao assunto da disciplina de Higiene e Segurança no Trabalho, com conteúdo referente a NR9, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, certo? Ao longo da nossa disciplina a gente vai abordar outras NRs, que são normas regulamentadoras, mas a princípio a gente vai estar trabalhando com o PPRA, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. O ANR9, Programa de Prevenções de Riscos Ambientais, ela vai trazer no campo de aplicação o que é que estabelece essa norma. Essa norma de regulamentadora estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou seja, essa norma vai trazer com que todos os colaboradores, assim como empregadores, devem estar cientes desse programa de prevenção de riscos ambientais, certo? Tanto na construção, na elaboração desse programa, quanto também na sua fiscalização e aplicação. Basicamente, esse programa visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação e reconhecimento e avaliação dos consequentes controles da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente do trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. No seu item 9.1.2 da norma, ela traz ações que o PPRA deve conter, Devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes da característica do risco, das necessidades de controle. Então, o empregador deve tomar a frente da elaboração desse programa, mas, assim como citado anteriormente, os colaboradores devem participar plenamente dessa elaboração, desse programa, certo? Basicamente, uma parte em conjunto que é mais ampla das iniciativas das empresas no campo da preservação de saúde e da integralidade dos trabalhadores, certo? Então, geralmente deve estar articulado com os dispositivos nas demais NRs, em especial com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, certo? Que é previsto na NR7, que a gente ainda não estudou, ok? As diretrizes gerais que devem ser abrangidas na execução do PPRA podem ser os mesmos ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. Tem também para efeito dessa norma que a gente vai estar trabalhando com os riscos ambientais, os agentes físicos, químicos e biológicos, certo? Existentes nos ambientes de trabalho, que em função da natureza, obviamente, tenham uma concentração de maior intensidade ou tempo de exposição, que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, pessoal, nesse item 9.1.5 é bastante interessante que a gente considere o seguinte: tanto para os agentes físicos, químicos e biológicos, que a gente estudou no conteúdo passado, referente aos tipos de riscos existentes para a elaboração do mapa de risco, é necessário a gente entender que ou a concentração ou a intensidade de tempo de exposição são fatores primordiais para a condição ambiental insalubre, ou seja, o que é essa insalubridade? É um ambiente inseguro, certo? Se eu tenho uma exposição do trabalhador ao ruído, por exemplo, esse tipo de risco, que é um risco físico, ele pode não ser tão agravante, contanto que o seu tempo de exposição seja menor, certo? Então, essas exposições dos trabalhadores aos riscos vai dizer diretamente se esse risco vai ser potencialmente grande ou não. E por isso que é importante que a gente desenvolva o PPRA, certo? Para os agentes físicos, eu vou falar mais rápido, A gente já viu nas aulas anteriores, considera os agentes físicos diversas formas de energias que possam ser expostas aos trabalhadores, como ruído, vibração, pressões, temperaturas extremas, radiações ionizantes ou não, bem como o infrassom ou ultrassom, certo? Os agentes químicos, como a gente também já viu, só revisando, são substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias, nas formas de poeiras, fumos, névoas
neblinas, gases e vapores também. A gente considera riscos biológicos as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros, né, que podem atingir o trabalhador. E tendo em conhecimento os tipos de riscos ambientais que estão expostos aos trabalhadores, a gente vai para a estruturação do PPRA, certo? Como é que segue a estrutura? Primeiro, no seu item A, deve ser o planejamento anual, o estabelecimento de metas, prioridades e cronogramas. No item B, deve haver uma estratégia e metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, ou seja, parte de um planejamento anual, obviamente feito em conjunto com todos os colaboradores da empresa, assim como o empregador, e deve manter, né, no seu item B, conter, na verdade, estratégias e metodologias de ação, certo? O cronograma previsto deverá iniciar claramente os prazos, deverá indicar, na verdade, claramente os prazos, né, para o desenvolvimento e principalmente o cumprimento dessas metas elaboradas pelo PPRA, ok? O programa de prevenção de riscos deverá incluir algumas das etapas. Primeiro, antecipação e reconhecimento dos riscos. Depois, o estabelecimento de prioridades de metas de avaliação e controle. Logo em seguida, a avaliação de riscos e de exposição dos trabalhadores. Então, além de antecipar e reconhecer os riscos, a gente tem que também estabelecer as prioridades e depois sim avaliar esses riscos e as exposições dos trabalhadores a eles, certo? Ao longo do desenvolvimento, devem também haver a implementação de medidas de controle, certo? Que sejam eficácia, assim como o monitoramento e exposição aos riscos e registro e divulgação desses dados. É de suma importância que haja sempre esse registro e divulgação, para que possa ser melhorado nos posteriores programas de prevenções para riscos ambientais, os pontos que não foram conseguidos serem sanados com eficácia, certo? Das medidas de controle, elas devem ser adotadas de maneira suficiente para eliminação ou minimização do controle de riscos ambientais, certo? Além de identificação na fase de antecipação do risco potencial de saúde, a constatação na fase do reconhecimento de risco evidente, e quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excedem os valores limites da NR15, né, que é outra norma que a gente vai ver posteriormente, ou na ausência desses valores limites, geralmente a gente vai estabelecer uma negociação coletiva de trabalho, desde que os mais rigorosos critérios técnicos legais sejam estabelecidos, ok? Das medidas de controle, quando também, através do controle médico de saúde, ficar caracterizado o nexo casual entre danos na saúde dos trabalhadores e situação de trabalho, eles têm que ficar expostos, ou seja, se um trabalhador está exposto a um som acima de 80 decibéis por mais de 8 horas por dia. Então, a intensidade e o tempo de exposição são fatores determinantes para desenvolver futuras patologias, certo? Então, devem ser levados em consideração também quanto à relação desse programa de prevenção de riscos ambientais. Com relação ao nível de ação, para fins da ANR, a gente deve considerar o nível de ação o valor acima do qual deve ser indicado para as ações preventivas. E o objetivo principal é minimizar essa probabilidade de exposição desses agentes, certo? Principalmente evitando que eles ultrapassem os limites de exposição. Essas ações também devem incluir o monitoramento periódico de exposição às informações e os trabalhadores no controle médico. Okay? Com relação ao monitoramento, a gente deve basicamente explorar as medidas de controle a ser realizada, uma avaliação sistemática e repetitiva dessa exposição a determinado risco, que o objetivo principal visa a introdução ou modificação dessas medidas de controle, sempre que elas forem necessárias, ok? Então, quando há observância na fase de monitoramento que esses riscos continuam sendo bastante nocivos à saúde do trabalhador, elas devem ser reavaliadas e elaborados novos planos de ações, certo? Com relação ainda aos registros de dados, deverá ser mantido pelo empregador ou pela
ou pela instituição de registro de dados a estrutura de forma de construir um histórico técnico-administrativo desse desenvolvimento do programa, certo? Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos. Então, todos esses dados que devem ser acometidos, tanto de tempo de exposição, risco iminente, deverão ser revisados anualmente, mas também eles têm que manter um histórico, né, desses dados, do que houve durante todo o processo, com no mínimo 20 anos, certo? Se houverem dados anteriores a esses 20 anos, não há mais a necessidade de serem guardados, ok? Esse registro também deverá sempre estar disponível para todos os trabalhadores interessados ou seus representantes e autoridades competentes, certo? E a gente, para finalizar o conteúdo, a gente vai ver um pouquinho das responsabilidades. Qual a responsabilidade do empregador? Ele deve estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente na empresa ou instituição. E qual a responsabilidade dos trabalhadores? Devem colaborar e participar na implementação da execução do mesmo, assim como seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do próprio programa, além de informar o seu superior hierárquico direto a ocorrências que, no seu julgamento, possam implicar a saúde dos trabalhadores, certo? Então está exposto às responsabilidades de cada um. E com relação às informações, né, deverão ser informados os trabalhadores de maneira apropriada e suficiente sobre esses riscos ambientais que possam originar-se de locais de trabalho ou meios disponíveis para prevenir ou principalmente limitar tais riscos para proteger os mesmos, né, os colaboradores. E para finalizar, né, como já vi falado, sempre que vários empregadores realizem simultaneamente essas atividades no local de trabalho, eles deverão executar ações integradas para aplicar as medidas previstas, certo? Visando, obviamente, a proteção de todos os trabalhadores expostos àqueles riscos gerados. Esse material, pessoal, foi um material elaborado pelo Everaldo Mota, engenheiro mecânico, certo? Aqui a gente acredita todo esse material e faz essa referência, certo? Aí o contato do Everaldo, o e-mail, e no mais a gente finaliza esse conteúdo referente ao PPRA e qualquer dúvida a gente segue para as próximas aulas, certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.